na escura, ou glória. Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo a todos também, os irmãos que estão em casa. Queremos desde já agradecer a Deus, né, por essa grande oportunidade que o nosso Deus Ele concede de nós estarmos mais uma vez aqui no Infosfato 3, dando início a essa live, né, da nossa Escola Bíblica Dominical local aqui, da nossa igreja. Né, desde já nós queremos, inicialmente assim, agradecendo ao nosso Deus por essa oportunidade, porque só quem nos dá oportunidade é Ele, né? E queremos agradecer à direção da nossa igreja, ao nosso pastor, né? Pastor Samuel Araújo, nosso coordenador aqui da área. Nós aqui, a Escola Bíblica Dominical Infosfato 3, agradece ao nosso pastor pela oportunidade, né, de nós darmos continuidade, meus irmãos, a essa live aqui em Infosfato 3, né, onde está tendo um trabalho na nossa área também, sendo realizado através do Facebook da live, e também vamos ter, né, logo mais, no próximo sábado, a live da Escola Dominical da área, ali em Infosfato 1. Mas nós queremos agradecer a Deus e aos irmãos, ao nosso pastor também, por nos dar essa oportunidade de seguir com a nossa live aqui local, né? Graças a Deus, louvamos a Deus por essa oportunidade. Então, Deus abençoe o nosso pastor, coordenador da área, sua esposa João Cássia. Queremos agradecer ao nosso presbítero Walter Luiz, né, responsável por essa igreja, juntamente com o presbítero Eliedson, homem de Deus, nosso presbítero Pedro Vico. E, enfim, queremos agradecer a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo por essa grande e rica oportunidade. Também queria aqui fazer um agradecimento ao nosso pastor Aldemir Pedro, né, a sua esposa, nossa irmã Luci, que Deus continue abençoando o nosso pastor, também Aldemir Pedro, a sua esposa, a nossa irmã Luci, e a todos os irmãos que estarão nos assistindo nessa live aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhando conosco da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar as suas vidas, né? Os irmãos que estarão conosco, né, também online, né? A gente, sim, vamos citar os nomes dos irmãos, vamos passar muito tempo aqui, mas tem muitos irmãos que estão conosco, que nos assistiram das outras lives, aqui conosco, né? Como o nosso presbítero Jabson, está conosco também aí já ao vivo, nosso auxiliar oficial Bartolomeu. Deus abençoe Bartolomeu, sua esposa, família. Também nos assistindo, nosso diácono Edinaldo, nos assistiu algumas vezes nossa live, sempre está assistindo conosco. Ou seja, são vários irmãos, né? Até os irmãos que um pouco distante de nós, mas deu assim a oportunidade de estar conosco, e louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Amém, irmão? No final a gente dá um agradecimento mais rápido aos irmãos, porque as horas elas vão correndo velozmente, né? E o assunto da lição de hoje é muito bom, muito interessante. Então que Deus Ele abençoe a cada um de nós. Conosco mais uma vez, como sempre, está o nosso segundo dirigente, nosso irmão Fábio, né? Que trabalha aqui conosco, e também nosso amigo e irmão, auxiliar da campanha evangelizadora, secretário da CACEDAV, nosso irmão Josemar. Amém, meus irmãos? Então, que os irmãos aí conosco ore por nós, nos ajude em oração, para que o Senhor, nosso Deus, venha nesta noite nos ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero abençoar a todos com a paz do Senhor, agradecendo a direção da nossa igreja, agradecendo a Deus por tudo, a oportunidade que nos é concedida para que nós possamos estar continuando fazendo esse trabalho para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma oportunidade que nós estamos abraçando, desde já agradecendo a todos que assim estão cooperando conosco, tanto permitindo que nós venhamos a fazer, como aqueles que têm
nos prestigiado assistindo esse trabalho. Agradecendo também, né, o nosso pastor Ademir Pedro e sua esposa, porque ele também está concedendo, né, irmão Severo, a internet para que nós possamos estar fazendo esse trabalho aqui na igreja. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos, graças a Deus, né? Nós iremos estar fazendo oração, nosso irmão Fábio, que agradecer, vai estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo por esse trabalho, porque todo trabalho, né, na casa do Senhor, seja obra de Deus, tem que ser feito também iniciando através da oração. Amém? Nosso irmão Fábio vai estar orando a Deus em nome de Jesus. Quem mais necessita de oração? Eu e minha casa, no próximo também. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós te agradecemos pela presença nessa noite. Que o Senhor nos concedeu de Queremos estarmos te na tua agradecer, casa Senhor. para te louvar e exaltar e agradecer o teu nome. Deus amado, Deus querido, nós repreendemos, Senhor Jesus, todo o espírito maligno, Senhor Jesus, as dificuldades que o mundo está passando. Deus amado, continua com as tuas mãos e sobre cada um de nós. A direção, Senhor Jesus, sabedoria para todos, Senhor Jesus, os governantes da nossa nação, meu Pai. Abençoa, continua, meu Pai, com a tua mão estendida sobre cada um de nós. Nos vai dando um livramento, Senhor Jesus, abençoando esse povo, porque esse povo é teu, meu Pai. Deus querido, Deus amado, nos ajuda, nos Aleluia, fortaleça. glória a Jesus. Nessa noite, Senhor Jesus, nesse trabalho, nos ilumina, nos dá sabedoria, para que possamos estar trazendo, meu Pai, uma palavra vivificadora para a tua igreja. E cada um que essa noite esteja nos assistindo, meu Pai, que essa mensagem, que essa palavra, que esse estudo essa noite, meu Pai, venha engrandecer as pessoas que estão ouvindo, nos ajuda em tudo, meu Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, vamos ouvir nosso irmão Josemar, vai cantar o hino aqui, da harpa, não sei, mas Deus hoje só serve nesta noite, vai louvar o nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor para os irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta live, na Escola Bíblica Dominical, aprendendo com os irmãos. Creio que os irmãos que já estão compartilhando, nos assistindo, sejam ricamente abençoados através dessa live, porque está observando, lendo a palavra do Senhor, e isso nos vivifica. Isso nos ajuda a prosseguir a palavra do Senhor. É ela que nos firma, é ela que nos dá força para estar na presença do Senhor. Vamos estar louvando o número 192. Eu convido os amados irmãos, você que está em casa, pegue sua harpa para louvarmos ao Senhor nesta noite, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. 192 da nossa harpa cristã. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eis um grande
pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Cante. Pelo sangue, aleluia, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Deus abençoe também nosso irmão André Luiz, nosso companheiro ali da nossa faculdade, né, CTADAL, que Deus abençoe nosso irmão André Luiz, que está nos assistindo. Também nossa irmã Midian Fernandes, Deus abençoe a nossa irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos estar assim, meus irmãos, apresentando aos irmãos a lição desta noite, não é? A lição de número 5, tá certo? Deus abençoe a todos os irmãos assistindo nessa noite. A lição número 5, querido, ela tem por tema: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Esta era a nossa lição nesta noite. Louvado seja Deus. E a lição, ela está dividida, querido, amados irmãos, amigos, em 3 pontos principais nesta noite. São eles aqui queremos apresentar. Primeiro ponto: a antiga natureza morta em ofensas, em pecados. Este é o primeiro ponto. Dentro desse primeiro ponto nós temos aí a nossa condição anterior, a nossa ofensas e pecados, e temos o segundo ponto principal da lição: vivificados pela graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dentro desse ponto nós temos aí: alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Também temos vivificados por sua graça, e temos exaltados por sua graça, né? Por fim, nós temos, meus amados, queridos irmãos, o terceiro ponto: a salvação não vem das obras. Dentro desse ponto nós temos aí graça como meio de salvação, temos obras como evidência de salvação, e por fim nós temos a conclusão da nossa lição. Amém? Será uma lição maravilhosa, importantíssima, né, para o nosso aprendizado aqui nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Fábio vai estar, nosso dirigente Fábio vai estar fazendo a leitura nesta noite da lição, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome santo de Cristo Jesus, assim como nos orienta o nosso dirigente, nosso irmão Severo, como está fazendo a leitura bíblica em classe para aqueles que não têm a lição, e vai nos acompanhar, ou acompanhar a leitura bíblica em classe pela Bíblia Sagrada. Ela se encontra em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Capítulo, versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filho da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Glória seja dada ao nome de Cristo Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos estar lendo o textuário desta noite. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Oh, glória. Amém, meus irmãos. Bênção do céu, graças a Deus. Amém. Queremos agradecer a nosso presbítero Walter, que também está nos assistindo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também meu sobrinho Celto está aí nos assistindo, também passando por aí meu amigo Anderson, a irmã Elizabeth. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos os irmãos, meus irmãos, a lição de hoje, ela está no primeiro ponto, como já falamos, já apresentamos aqui nesta noite. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a antiga natureza, né, morta em ofensas, em pecado. Mas antes, nós queríamos, estar lendo a introdução da lição desta noite, né, nosso comentarista, nesta noite, que diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Amém? Então, este é o nosso comentarista, já dando assim um comentário acerca daquilo que Paulo ele queria passar para os irmãos. Louvado seja ao nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto: antiga natureza morta em ofensas, em pecado. Diz assim: no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e eram por natureza filhos da ira. Ou seja, não é, o nosso amigo, né, irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, ele, dentro desse texto, ele vai apresentar aos irmãos desta igreja, não é, qual era a nossa condição, né, diante de Deus. E vai trabalhar aqui o primeiro ponto da lição, né, primeiro ponto da lição, que vai falar a nossa condição anterior, né, e isso já aqui comentada, né, pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 1, versículo 3 de Efésios, né? E ele vai dizer: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Ele vai continuar dizendo, diz o primeiro versículo, a palavra ofensa do grego paraptoma, né? E essa palavra no grego, né, ela tem o seu sentido, como ele vai dizer aqui, tem um sentido de passo falso, né, em falso, né, de forma deliberada, ou seja, esta era a condição, né, do homem que se encontrava diante de Deus, né? E essa palavra, né, paraptoma no grego, ela tem alguns, né, significados. Já vi um texto a falar sobre passo falso, né, ofensa, delito, iniquidade, né? Ou seja, era toda a nossa condição, né, Fábio? Era toda a nossa condição. O apóstolo Paulo vai falar aí,
de qual era a nossa posição diante de Deus, né? Ele vai mostrar dentro desse discurso, o apóstolo Paulo falando, ele vai mostrar qual era a condição de cada um de nós, né? O que era que nós praticávamos, qual era a nossa maneira de viver, qual era a nossa situação. Por isso que ele vai usar no grego essa palavra aí, paratoma, e ela tem esse significado todinho, né? De asneira, de ofensa, de delito, de iniquidade, né? De erro. Ou seja, era uma série de conjuntos que nós praticávamos de erros, né? De falta diante de Deus, né? Fazendo que isto sobre a nossa vida recarretasse, né? A ira de Deus sobre nós, né? Era o que o apóstolo Paulo estava querendo falar para a igreja em Efésios ali, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. A gente pode observar, irmão Severo, como aqui no primeiro ponto, a palavra vai falar sobre ofensa, né? Aí o termo grego, paratoma, tem um sentido de passo em falso, de forma deliberada. O que é que vem a ser deliberada? A palavra deliberada, um passo em falso de forma deliberada, porque ela tem aqui o sentido de que proposital, né? Ele pecou propositalmente e sabendo da sua consequência. Porque o que nos leva a entender, desde o pecado original que aconteceu lá no Éden, Adão sabia de todas as consequências que viria acarretar sobre ele se ele desobedecesse. E ele deu esse passo em falso sabendo das consequências. Não é assim, irmão Severo? Sabendo da sua consequência, ou seja, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Né? Talvez quando ele veio a errar, veio a pecar, ele sabia qual seria a consequência, porque Deus ele não deixou Adão às cegas. Ele sabia qual era a consequência que acarretaria se ele viesse a desobedecer as suas ordens. Ou seja, quando ele erra, ele sabia antecipadamente qual seria a consequência, que ali vai falar que certamente morrerá. E quando a gente vai falar de morte, a gente não estava falando, Deus ali não estava falando imediatamente da morte física, né? Mas a morte moral e espiritual. Sim, que o pecado ali cometido também trouxe o homem à morte física, porque se ele não morreu instantaneamente, fisicamente, mas agora a morte, ela recai sobre o homem, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é o quê? É a morte. A morte. Se ele não desobedece, o homem, ele não viria morrer fisicamente. Justamente, não acarretaria, né? Ou seja, ele não levava sobre si essa grande, né, mazela de fato, né? Esse mal que é a morte. Mas ainda, indo mais a fundo, qual era a posição do homem? Vamos ler aqui apenas 3 trechos para a gente entender. Ou seja, o que o homem era de fato, queridos irmãos, vocês que estão em casa assistindo, qual era a minha posição? Qual era a tua posição diante de Deus, né? Vamos ler aqui João, queria que nosso irmão Josimar lesse aqui, Jesus, com toda a igreja, com todos os irmãos que nos assistem nessa noite, nosso irmão Cid, Deus abençoe, nosso adjunto. É João no capítulo 3, e versículo 19, para a gente ver qual era a nossa posição. Será que nós éramos bonzinhos? Será que nós estamos aqui hoje, nessa noite, é porque nós éramos bons? João 3, 19.
Veja aí, varão, 3,19, o que é que diz? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pronto. As obras do homem eram mais. Ou seja, ela não era boa, né? Ele vai mais adiante, o texto bíblico vai dizer ainda também, vamos ver, né? Uma das condições do homem, ele era bom? Não. As suas obras, elas eram mais. Ele não praticava boas obras, ele não era bom, né? Gênesis capítulo 6, versículo 5, né? Vamos ler ainda, para a gente já fechar aí esse primeiro ponto, que temos muita coisa ainda. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só pensamento. Pronto. Então, né, as suas obras, Josemar, elas eram mais, não eram boas, não é? Ele era mau, como está em Gênesis capítulo 6, verso 5, onde nós lemos nesse instante, né? Também os seus pensamentos, ele era mal da mesma maneira. Vamos ver ainda Gênesis capítulo 8 de Gênesis capítulo 8, verso 21 e verso 22. Ou seja, a sua obra era o mal, seu coração era mal, tá? E também os seus pensamentos eram mal. Leia, Josemar, o que é que diz? 8, 21 de Gênesis e 22. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir toda a vinte, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, de dia e de noite, não cessarão. Amém? Então, o pensamento do homem também não era bom. Né? Então não tem, né? Ninguém pode dizer que hoje ele trilha no caminho da salvação porque era bom, porque ele praticava boas obras. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer que era bonzinho. Até porque diz que todos pecaram, né? Todos pecaram. Vamos ler isso? Vamos ler Romanos capítulo 5, verso 12? Olha o que aqui diz Romanos. Aí tem aquelas pessoas, muitas vezes, a gente vai evangelizar, aí diz: irmão, desde que eu nasci eu não bebo, eu não fumo. Ô irmão, eu dou esmola, eu faço bem, né? Eu faço alguma coisa. E muitas vezes as pessoas prevalecem numa questão de que as suas obras, que para eles consideradas justas e boas, vão dizer para eles que eles não erraram, não erram, não tiveram pecado, não participaram da queda. Mas veja aí que aqui de Romanos capítulo 5, verso 12. Só confirmando que você já tem falado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Então, todos pecaram. Severo, todos estavam constituídos. Se a gente tem alguma coisa para acrescentar nesse primeiro ponto, é que a gente podemos observar, segundo a leitura feita na Bíblia, a gente vai ver que o pecado, quando o pecado entra no homem, ela toma conta do homem em todos os seus âmbitos, no corpo, na alma, no espírito, porque o homem por si ele se torna agora todo deturpado, não é? O homem ele perde aquela característica inicial em que Deus criou, porque quando Deus criou o homem, ele diz que o homem seja feito à sua imagem e semelhança, mas o homem com o pecado ele perde tudo isso que Deus atribui a ele no seu início, na sua formação, por conta do pecado. Não é? Ou seja, é no total, né? Ou seja, é na sua totalidade. Por isso que a lição aqui vai falar sobre a sua natureza, né? E aqui a natureza justamente é o conjunto de traços, né? E dentro desse conjunto de traços está o seu agir, a sua forma de pensar, de sentir,
né? Tudo isso faz parte dessa questão da natureza do homem, né? Muito bem, indo mais adiante um pouquinho, né, que as horas já estão indo. Então, esta era a nossa condição. A condição do homem era essa. Os pensamentos, uma das condições, né? A gente poderia apresentar aqui, né, até outros textos, mas uma das suas condições era essa. A sua obra era mal, não eram boas, seu coração era mal e seus pensamentos também eram mal, como nós já vimos, né? O próprio Jesus ia falar ainda lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, sobre todo este mal que estava sobre a vida do homem. Aqui, aí no primeiro ponto, para nós fecharmos, né? Nossas ofensas e pecados, né? Diz assim: a má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio de metáfora, no ato de andar. Ou seja, Paulo vai explicar os erros cometidos no passado, a situação daquele povo, e ele vai usar a metáfora do andar para ensinar qual era a situação daquele povo, né? E aí você vai trabalhar aqui a questão de, andar refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da sua regeneração. Ou seja, era tudo que ele praticava, né, de fato, e encontra aos princípios de Deus, é aquilo que Deus, de fato, ele queria para a vida dos seus servos, né? E ele vai dando ainda, dando continuidade, ele vai dizendo: costume, né, que era praticado conforme se chama, mudando da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Olha aí, apresentando umas coisas que nós fazíamos antes, né? Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, né? Ou seja, entrar no sistema que o mundo vive. A posição da igreja, a posição do salvo, ele tem que andar na contramão do mundo, né? E Paulo vai usar essa questão para ensinar que tudo aquilo que a igreja, que o povo, né, na cidade de Éfeso, onde Paulo vai escrever essa carta, no intuito doutrinário de ensinar a igreja, é que eles deveriam viver uma nova vida em Cristo, né? E não praticar aquilo que eles praticavam antes, né? Porque tudo o que eles faziam antes ia de encontro à palavra de Deus, aos princípios de Deus, e isso já acarretava para a vida deles iras, né? Acarretava problemas, dificuldade, afastamento de Deus, de maneira que precisava urgente voltar-se para o Senhor, né? E Tito, irmão Severo, ele deixa bem claro, capítulo 2, o verso 11 de Tito, ele diz assim, bastante interessante, eu estava lendo, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sob justa e piamente, ou seja, deixando tudo aquilo a vida que vivíamos para viver no século agora, no século, né, passado, que ele vai falar aqui, vivamos sempre em novidade. Em novidade. E século passado aí ele vai falar tudo que eles praticavam antes, né, de conhecer a salvação. E ele vai dizer ainda: andaste, né, segundo o princípio, uma alusão a Satanás, né? Ou seja, o homem no pecado, ele, claro, de fato, ele está vivendo conforme aquilo que Satanás quer para a vida dele, né? O homem que ainda não foi liberto, né? Alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal, indica que o agente maligno tem a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos, ou seja, o homem sem Deus, sem Cristo, né? Ele vive na condição que ele vive à mercê do diabo. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 4 e 4 de 2 Coríntios. Nós, quais o Deus deste século, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bom, muito bem. Aí, ou seja, há uma atuação do maligno, né, para que as pessoas não entendam, né, a mensagem, para que as pessoas não absorvam aquilo que
Deus tem para a vida dela. Isso acontece muitas vezes, né? Como a gente estava comentando aqui antes, na questão do evangelismo, né? Quando a gente prega a palavra de Deus para alguém, fala do amor de Deus, do evangelho, outras vezes o diabo, ele trabalha, né? Representado muito bem na parábola lá da semeadura, justamente, né? Em que algumas pessoas recebem, outras não, umas até certo ponto conseguem se manter firme, mas não se firma lá na frente, e tudo isso é o trabalhar do inimigo, de fato, na vida do homem, para que ele não compreenda, não entenda aquilo que Deus tem para a vida dele. A gente podemos também, irmão Severo, fazendo alusão ao pecado e da forma que o homem procede quando ele vive dentro do pecado, que ele está aprisionado. E o prisioneiro, ele não faz o que ele quer. O prisioneiro, ele agora vai fazer o que lhe é ordenado. Porque ele, aqui prisioneiro, de uma forma como se ele fosse um escravo, né? E o escravo, ele faz o que o seu feitor lhe ordena. E você começa a observar que o homem em pecado, ele anda segundo o curso do mundo, né? Seguindo a potestade demoníaca. E o que acontece? Quanto mais ele caminha em direção às coisas, fazer as coisas do mundo, mais ele erra, mais ele peca, mais ele se aprofunda dentro do pecado, porque ele está em uma condição de escravo. Praticando, né? O próprio Jesus, ele falou, ele disse: todo aquele que pratica o pecado, ele é servo do pecado. Servo do pecado. Ele torna-se escravo dele, de fato, né? O pecado se torna o seu senhor, né? Seguindo as orientações e o impulso em que Satanás exerce sobre essa pessoa. Às vezes a gente temos que olhar para essas pessoas, irmão Severo, não com olhar de desprezo. Aí é onde entra o olhar de Cristo para a nossa vida, como ele agiu conosco e de que forma nós temos que olhar para essas pessoas. A gente temos que olhar com um olhar de quê? De misericórdia, porque aquela pessoa está vivendo em um pecado, sob o jugo do pecado e morto em sua iniquidade, porque agora Satanás tapou todo o seu entendimento. Ele não consegue ver. Até a própria palavra diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ele não consegue ver, ele não consegue ouvir, ele não consegue sentir, porque, como a gente estava conversando aqui antes, que Satanás, ele, ao iludir Eva, ele entra em todos os seus sentidos. Não é assim, não é? Mas a libertação, quando nós recebemos essa libertação, qual Paulo fala, que é o poder de Deus exercido sobre o pecado, que a gente vamos ver adiante, a gente vai observar o quão grande é o poder e a misericórdia de Deus na nossa vida. É verdade. Seguindo aqui adiante, a gente vai passar um pouco agora aqui para o segundo ponto, que vai falar sobre vivificado pela graça. Nós temos apenas 20 minutos para a gente estar concluindo, né? A gente já falou muita coisa do primeiro ponto, na questão qual era a nossa condição, que a gente já vimos aqui, diante de Deus, né? Qual era a nossa posição de fato. E o segundo ponto vai falar sobre vivificado pela graça, né? Antes de ouvir os nossos irmãos, a gente, nessa questão da graça, né? A palavra graça, né? E ela, de fato, né? Ela não é uma palavra que está no vocabulário grego, né? Uma palavra latina, né? Ela é uma palavra latina, não é grega, não é verdade? Ela não existe no termo grego, a palavra graça, mas ela é uma palavra latina, e essa palavra latina, ela tem a sua grafia, não como se escreve no nosso português, graça, não é? Graça lá, da maneira que nós escrevemos e lemos no português, mas no latim, a grafia de gratia, não é? Gratia, não é? E já a palavra gratia, ela no grego, ela tem raiz na palavra charis, né? Para chegar até nós, né? Ela, do latino da gratia,
né, ela tem a sua origem, raiz, na palavra no grego que se chama charis. E charis, ele tem uma conotação interessante, e nós estamos falando de graça, o que é, ao nosso contexto, graça, né? Qual o significado de graça, vindo da palavra charis no grego? Significa amor incondicional. Amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade, né? Generosidade incondicional. Aleluia. E não, tudo isso é graça, né? Graça não é simplesmente favor imerecido. Essa palavra, ela quer dizer tudo isso, né? Eu achei interessante quando ela vai falar aqui de amor incondicional. Veja que interessante, amor incondicional. É aquilo que a gente, né, no início falamos até, né? Ou seja, Deus ele não nos amou porque Ele viu em nós algum tipo de condição favorável para que Ele nos amasse, né? Ele não nos amou porque nós éramos bonzinhos, porque temos a boa conduta, porque, né, viu em nós alguma qualificação, alguma qualidade. Não. Esse amor, ele é incondicional. Por isso, a gente vai trabalhar hoje, segundo ponto, vivificado pela graça. E graça é tudo isso e muito mais que nós já falamos. Muito bem, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. A lição vai falar, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, aonde nós lemos em Efésios capítulo 2, verso 3, Paulo passa a escrever aos atos divinos, os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adjetiva. O apóstolo Paulo declara, exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, né? Está em Efésios capítulo 2, verso 4. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Veja só, não é compaixão com os dignos. Glória. Aleluia. Não é? Não, porque fulano é bonzinho, eu vou ter compaixão dele. Eu vou amar fulano porque fulano é meu amigo. Eu vou amar, rapaz, eu amo tanto fulano, eu amo tanto Betrano, né? Mas porque Betrano muitas vezes te leva para uma pizzaria, muitas vezes fulano faz tudo o que você gosta, tudo o que você quer, né? Te coloca lá em cima, e às vezes esse amor praticado é muito fácil. O próprio Jesus, ele deixa uma lição bem clara, ele, se vos amares o que eu amo vocês, que galardão vocês terão? Porém, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Irmão, essa questão do amor é incondicional, ele é tão complexo que a nossa mente humana, às vezes, ela não consegue, né, ter uma dimensão desse amor. Até o próprio apóstolo João, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é justamente que ele não encontrou uma palavra para definir o tamanho do amor de Deus para conosco, não é? Nós, o tanto que nós o ofendemos, mas mesmo assim ele nos ama. Nos ama. A gente podemos até perguntar o que fizemos nós para receber esse tão grande amor de Deus, não é? A gente vai ver que na lição, irmão Severo, vai dizer na leitura da lição, vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 8, porque diz assim: porque por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é? O que é que o homem fez para merecer? Para merecer. Às vezes alguém, como naquela passagem que Jesus interroga o homem e ele vai dizer que tem feito tantas coisas boas, ele tem ajudado, tem dado, não é? Ele vai fazer aquela alusão às suas benfeitorias que ele tinha feito, as suas obras, mas
a gente tem que entender uma coisa: não vai ser as nossas obras que vai nos salvar, porque nós não fazemos boas obras para adquirir a salvação. Nós fazemos porque nós somos salvos, porque as boas obras são fruto da bênção que Deus nos concedeu. Essa libertação do pecado produz em nós esse fruto, não é? As boas obras são fruto da bênção que Deus te deu. Ou seja, se a gente temos que nos gloriar de alguma coisa, a gente tem que se gloriar do benefício que Deus nos concedeu, e não o que nós estamos fazendo porque recebemos. Porque se você faz alguma coisa para que os homens vejam, o teu galardão tu já recebesse. Mas se você está fazendo algo às vezes em oculto, mas que o Deus do céu lá em cima está vendo, o nosso galardão nós vamos receber aonde? No céu. Porque isso também é um fruto da nossa salvação. Porque aonde é que nós vamos receber, irmão Severo, os irmãos que estão nos ouvindo, aonde é que nós vamos receber o apogeu, o ponto mais alto da salvação? É no céu. Estaremos ao lado do Deus Todo-Poderoso, não levado pelas nossas obras, mas levado pelo sacrifício de Cristo. Vamos lá, eu queria ler, para complementar o que o Paulo estava falando, está na lição também. Vamos ler ainda Romanos, capítulo 11, verso 30. Verso 30 a 32, veja o que Paulo vai dizer quando escreve a carta aos Romanos. Porque assim como vós também, antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também este agora foram desobedientes para também pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí 1 João capítulo 4, verso 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ou seja, não é por nós, né? A graça de Deus é que nos dá esse grande privilégio, né? De um dia nós estávamos debaixo da ira, mas agora alcançado por essa graça, né? E essa graça nos amou com amor incondicional. Ou seja, a gente não tinha nenhuma condição favorável que viesse a levar Deus, né, a ter misericórdia de nós. Mas mesmo nós, mesmo em ofensas, mesmo em pecado, mesmo errante, mesmo sabendo que a gente não prestava, que a gente não valia nada, que a gente não servia para nada, a graça de Deus nos alcançou. Aleluia. E não é pelo aquilo que eu faço, que eu pratico, como disse Fábio já. O crente, o cristão, ele não pratica boas obras para se salvar, não é, Fábio? Ele deve praticar porque ele já é salvo. E é uma justificação, né? Como no caso, como Abraão, né? Abraão, a Bíblia vai dizer que com as obras que ele fez, entregando o seu filho, ele foi justificado diante de Deus. É um processo, né? Porque assim, na realidade, o que é a obra? A obra nada mais é uma manifestação dessa fé que você tem, né? Por isso que Tiago, ele vai nos convidar, né? Mostrar as nossas obras pela nossa fé. Tu tem fé? Mostra pelas obras. Começa a demonstrar ali, né, Severo, que quem pratica as boas obras, esse daí alcançou a misericórdia, não é? Porque de que forma nós vamos amar alguém que nos odeia?
Isso é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. E só tem esse fruto do Espírito quem experimenta ou quem experimentou a salvação. Porque não tem outra forma. A gente vai ver que o homem natural, ele não consegue fazer algo que um homem salvo, uma pessoa salva, é capaz de fazer. Quando Jesus, quantas vezes foi ofendido, até lá na cruz do Calvário, passando e sendo humilhado, cuspido, rejeitado, mas o que é que ele vai dizer? Pai, perdoa, na cruz do Calvário, eles sabem o que dizem, o que fazem. falam, o que fazem, porque não tinham experimentado o poder da salvação. Aí o que é que Tiago diz? Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não. Ou seja, as obras, ela é a manifestação da fé. Por isso que, como você comentou, Abraão foi justificado pelas obras, né? Mas ele demonstrou as suas obras usando a fé. Não é? É usando a fé. Não é? Então não é pelas obras, irmão. Não é pelas obras. Olha, irmão, essa condição, essa questão de graça é muito profunda. A nossa mente humana, ela não acompanha o raciocínio de Deus com relação a esta graça. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que pratica o mal, que faz um ato, né, que nesse que todos os dias nós vemos aí na televisão, né, a maldade no coração do homem, com o filho, mãe com as filhas, praticando um ato de crueldade, né? E às vezes a gente julga essas pessoas de morte, de condenação. Mas esta condição também, um dia era nossa condição. Mas Deus, Ele olhou com misericórdia, né, através da graça que nos alcançou, né? A gente estamos partindo já para o ponto final da lição. A salvação não vem das obras, né? Mas a gente aqui já está dentro do segundo ponto, né, Fábio? A gente já falou, né, sobre essa questão de graça. E a salvação não vem das obras. A salvação nunca virá das obras, né? E aqui é um ponto interessante, que às vezes alguém, está na igreja, até na igreja, né? Pode estar na igreja e por praticar algumas coisas, né? Tem pessoas que vêm até pensar que por ele praticar algo, né, que não seja de ruim com alguém, ele tenha o privilégio da salvação, não é? Mas, como diz aqui a lição, os textos, está lá em Efésios, capítulo 2, né? Capítulo 2, verso 1-7, onde nós lemos, capítulo 2 fala muito sobre isso aí, que esta salvação, ela não vem pelas obras. E o apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer que não vem pelas obras para que o homem não venha se gloriar. Não é? Ou seja, não. Jesus cheguei aqui no céu, Jesus, porque eu fiz, por merecer. Jesus, eu cheguei aqui no céu porque eu fui tão bonzinho. Não é? Mas não é isso, irmãos. Nós fomos salvos pela graça. Não é? Agora, uma vez salvo, uma vez que abraçamos a fé, nós devemos, pelas obras, demonstrar essa fé. Através do fruto. Através do fruto. Não é? É o que nós podemos ver lá em Gálatas, capítulo 5. Deixa eu finalizar sozinho. Amém, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos. Tivemos aí um contratempo, um problema técnico, né? Mas que Deus abençoe a todos, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? A gente partindo já para o fim nesta noite. Acho que vai dar. E mais, que Deus abençoe a
todos irmãos, tá certo? Temos a todos irmãos, questão da salvação que não vem das obras, né? Mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como nós estávamos frisando, que quando o crente ele recebe a graça da salvação, o que emana agora sobre ele é justamente o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5 e o verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória seja dada ao nome de Deus. Esse fruto do Espírito, ele só vai acompanhar, severo, aqueles que receberam Cristo como seu Salvador e tiveram agora regeneração, ou seja, agora Cristo é que opera nele. Segundo o curso do mundo, a vontade do mundo, fazendo todo tipo de iniquidade, agora ao receber a graça da salvação, ele agora tem a sua vida mudada, transformada através do Espírito Santo de Cristo Jesus. É por isso que a gente, quando olhamos para as pessoas, o nosso irmão já tem avisado aqui, quando olhamos para as pessoas que andam segundo o curso não severo do mundo, vivendo em condições tão difíceis, é o momento da gente implantar sobre essa pessoa esse fruto do Espírito, né? Isso é que vai mostrar a nossa diferença diante do mundo corrompido. Por que é que às vezes a gente somos tão ignorados? Porque às vezes vemos pessoas que vivem em situação deplorável e que a gente vamos levar uma palavra para aquela pessoa, sempre tem alguém que olha e assim, não adianta não, irmão, aqui dali não tem jeito. É porque quem olha com os olhos naturais, com o olho, com a visão natural, ele não consegue enxergar o que Deus é capaz de fazer na vida do homem. Sabe o que a gente podemos acreditar que para essa pessoa tem solução, irmão Severo? Porque nessa mesma situação que essa pessoa agora se encontra, um dia nós nos encontramos também. Não é porque alguém está caído numa sarjeta ali, embriagado, às vezes com uma situação tão difícil, a gente não nos comparamos a ela. Mas a diferença, a salvação, nós éramos semelhantes àquela pessoa, não é? Ou seja, era o estado de todos nós, né? De todos nós. Antes de Cristo, todos nós estávamos nesse mesmo quadro. E às vezes, quando a gente vai falar do amor de Deus, que a gente não temos como explicar esse amor, não é? Porque quem se aproximou mais de Jesus, andou com ele, não conseguiu encontrar uma palavra, irmão Severo, para definir o amor de Deus, que somos nós para definir esse amor que Deus tem. Até onde esse amor de Deus para conosco, para com toda a criatura é capaz de chegar, a gente não consegue definir, não é? A gente conseguimos amar o homem até o nosso limite. E se nós tivermos Cristo na nossa vida, a gente pode ir além, mas somente pela fé. Pela fé, né? Mas assim, é dever de todos os cristãos, né? Todos nós, né? Se de fato, né, a gente servimos a Deus, temos que praticar o que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 de diante, né? Temos que, através da nossa fé, mostrarmos as nossas obras, né? Como diz aqui, o ponto da lição, a gente não já, de fato, realmente já comentamos sobre esse ponto, né? Falamos sobre na questão da graça, a salvação, aliás, também, e a salvação não vem das obras, né? E a gente já até comentamos sobre esses pontos, graça como meio de salvação, e aqui também no terceiro ponto, segundo subponto, obras como evidência da salvação. Então que Deus, né, eles abençoe a cada um de nós, nos ajude, né, e que venhamos praticar, meus irmãos, de fato, misericórdia como Deus teve de nós, não é? Nós estamos aqui porque não éramos bons,
não foi pela nossa capacidade, né? Não foi pela nossa condição, né? Antes diz assim, a conclusão da lição diz assim, ó: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Isto era a condição de todos nós. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nós, aliás, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras, ou seja, foi a nossa boa obra que nos levou à condição de salvo que somos hoje. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorifiquem a Deus, o nosso Pai. Fechamos, vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, ainda só vou pensar esse tempo que a gente houve um pequeno contratempo aqui. Mas, Mateus capítulo 5, verso 16. Olha o que é que diz. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens. Pronto. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, irmão, esta deve ser uma atitude de todo cristão. Praticar as boas obras. Não é? Para ser salvo, irmão Severo? Não. Para que Deus seja glorificado. Não é? Seja glorificado. E essas obras, elas devem, né, ser fruto, né, dar fruto do Espírito Santo, né? E nesse contexto aí nós temos muitas coisas a ser feitas, a se fazer, né? Ou seja, apresentar a nossa posição de cristão, de fato, né? Entendemos essa questão que a nossa salvação não vem pelas nossas obras, claro, veio pela graça, mas as obras devem ser uma atitude de todo cristão, né? Mas, meus irmãos, não dá para ir mais além, as horas já nos mandam parar, tivemos um pequeno contratempo aqui no nosso aparelho, mas graças a Deus queremos, desde já, meus irmãos, agradecer aos irmãos que estiveram conosco assistindo esse vídeo, né? Nosso irmão Bartolomeu ainda está aí online, a minha prima ali lá de Igaraçu, irmã Lúcia Maria, Deus abençoe a minha prima ali de Igaraçu, há uns demais irmãos que estavam conosco assistindo, né, acompanhando conosco a nossa live aqui em Fosfato 3 da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe aqueles que irão assistir, né, através, né, do Facebook. Esse vídeo ficará gravado e vocês terão a oportunidade de estar assistindo outro dia, né? Nós estaremos também colocando mais tarde no nosso canal do YouTube, Severo Gomes. Os irmãos que quiserem conferir esse vídeo também lá no YouTube, pode ir lá, estar conferindo esse trabalho aqui da nossa Escola Bíblica Dominical em Fosfato 3, né? Desde já nós queremos agradecer a Deus por tudo, mais uma vez ao nosso dirigente irmão Fábio, ao nosso irmão Josemar, né? Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, Deus abençoe a toda a liderança da nossa igreja, do Senhor Jesus Cristo, né? Ao final desse vídeo, já aqui, antes de qualquer coisa, que alguém venha pensar algo diferente ao nosso respeito, né? Eu já queria deixar bem claro para alguns irmãos que estão nos assistindo, ou para alguns irmãos que irão assistir esse vídeo, né? Onde nós estamos fazendo aqui uma live, nós fazíamos no sábado, né? Justamente nesse horário, das 8 horas até as 9 horas, mas, né, com relação à nossa programação agora que temos na nossa área, a programação da nossa igreja, da Igreja Polo, né, o nosso horário que seríamos às 8 horas, às 9, aqui no sábado, nós estamos agora fazendo, né, dando início hoje, quinta-feira. Mas antes, eu queria deixar claro para alguns irmãos, Fábio, até, né, porque alguém, Josemar, venha pensar e cogitar que nós estamos fazendo a coisa aqui desordenada, tá certo?
Quero dizer, claro, deixar bem claro para os irmãos que nós demos continuidade a essa live da nossa igreja, mas não é nada avulso, viu? Tivemos a permissão do nosso presbítero, né, da nossa igreja, tivemos a permissão do nosso pastor Samuel, tá certo? Que o mesmo, ele nos pediu para que a gente mudasse o dia, mas que não deixasse de estar fazendo. Nós estamos fazendo essa live, não por desobediência ou qualquer coisa, mas temos a total permissão do nosso pastor Samuel Araújo, tá certo? Então que Deus abençoe os irmãos, a toda a igreja do Senhor, continue orando por nós para que possamos estar sempre fazendo também aqui essa live em nome do Senhor Jesus, aqui da nossa igreja em Fosfato 3, a EBD, ela segue triunfante, né, no seu trabalho. Partindo para o fim, nossos irmãos vão estar agradecendo para a gente finalizar em nome de Jesus. Também agradecendo a Deus por tudo, por mais essa noite maravilhosa que Ele nos concede de estar em sua casa fazendo esse trabalho, agradecendo ao nosso pastor, ao nosso presbítero, aos nossos presbíteros, por tudo que Deus Ele tem nos concedido, pelo espaço, pela oportunidade de estarmos fazendo esse trabalho para a honra e a glória do Senhor. Como sempre digo, nós não estamos fazendo isso para nos apresentar, mas estamos fazendo a obra do Senhor, porque para isso nós fomos chamados, não é? Mas para que nós podemos fazer e que Deus venha a receber o nosso trabalho, tem que ser feito dentro da sua legalidade. E é por isso que nós estamos fazendo essa obra com consentimento da direção da igreja local, em nome de Jesus. E vamos continuar marchando até que essa pandemia ela passe, até quando o nosso pastor, o nosso presbítero, ele permitir, nós estaremos fazendo. Porque quando é feito na irmã dentro da obediência, ela já tem 100% de probabilidade para dar certo, porque estamos fazendo segundo a orientação dos homens que Deus designou para estar na direção dessa igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, e na próxima quinta-feira, se assim Deus permitir, nós estaremos fazendo esse trabalho mais uma vez, né? É um desejo nosso, mas o desejo maior é que essa situação ela venha a passar, porque tem tanta gente padecendo, né? Morrendo, sofrendo, e o nosso desejo principal é que essa igreja ela venha a se abrir, porque a esperança de muitos é que essa igreja ela venha a se abrir e a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ela possa a ser anunciada de forma mais forte e veemente, como fazia antes. Tudo isso para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao nosso pastor Samuel, agradecer ao nosso presbítero Walter, nosso presbítero Alietes, nosso presbítero Pedro Vitor, agradecer ao nosso dirigente Severo, segundo dirigente Fábio também nos convidou para estar aqui, e agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui pela live, que Deus possa continuar abençoando as vossas vidas, e dizer que se Jesus não voltar, quinta-feira tem mais. Em nome do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Saúde e paz para todos, em nome de Jesus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo nesta noite, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, Deus de cuja presença estamos, queremos te agradecer, te louvar por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Deus, abençoe a cada um de nós, nos ajuda, nos enche da tua graça, abençoa toda a liderança da tua igreja, ao nosso pastor, presidente Roberto José dos Santos, da Convenção Abreu Lima, Deus, a superintendência da Escola Bíblica Dominical, você é Alcides, Pai amado, abençoa, Deus, a liderança da tua igreja, pastor Samuel, presbítero toda a tua igreja, a cada um de nós, a toda a Escola Bíblica Dominical, a todo o povo de professores, Pai, em nome do Senhor Jesus, ajude-nos
e nos abençoe cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a Que todos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. em nome de Jesus.